uma carne saudável, de alto valor nutritivo, que pode ser produzido a baixo custo e com aproveitamento de áreas impróprias para agricultura e pecuária. A regra básica é incrementar e o meio rural já alertou para isso. Tanto que a piscicultura é uma das atividades do setor primário da economia que mais crescem no interior brasileiro. Cada vez mais encarado com profissionalismo, o trabalho torna pescadores pequenos empresários que produzem em alta quantidade e obtêm lucros expressivos. A piscicultura é uma importante estratégia no semiárido para gerar renda, produzir alimentos proteicos e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das famílias. Com manejo correto, capacitação e aprimoramento do conhecimento tecnológico, a atividade evolui o meio rural. Esse é o tema do programa Conhecer de hoje. De pai para filho, pesca é tradição em Itiúba, no interior da Bahia. O movimento das canoas e das redes de captura dita o ritmo de vida da população. Combate à degradação. População de povoado no interior baiano luta pela preservação do açude Jacurici, manancial que garante o sustento das famílias. Multiplicação dos peixes. Com mananciais fartos, pescadores artesanais de pequena localidade na Bahia tiram quase 1,5 milhão de quilos de pescado em um ano. Ganho incrementado. Criação de peixe em cativeiro evolui a atividade pesqueira em Rômulo Campos. Conhecimento científico e natureza aliados. Estratégias de reprodução programada geram peixes com qualidade e quantidade desejadas. Da Amazônia para o semiárido, Estação de Piscicultura Baiana aposta na espécie que é sucesso pelo porte e sabor, o pirarucu. Está no ar o programa Conhecer. A água como fonte de riqueza de pequenas comunidades no interior da Bahia. A água como fonte de esperança de pessoas que sobrevivem de uma das atividades mais antigas do mundo, a pesca. Em Itiúba, zona norte do sertão baiano, homens e mulheres enfrentam as dificuldades numa luta diária para garantir o sustento das famílias. Uma luta que passa fundamentalmente pela defesa do meio ambiente. Rômulo Campos é uma dessas cidadezinhas típicas do interior baiano. O povoado fica nos arredores de Camandaroba, no município de Itiúba, a 380 quilômetros de Salvador. Na área urbana, existem poucas lojas. O comércio é tímido. A agricultura é uma das fontes de renda da população. Mas a principal atividade econômica da pequena comunidade é a pesca. No final da rua, conhecida como Rua de Baixo, larga e espaçosa, fica a Vila dos Pescadores. É onde mora Jailton. Pela manhã, muito cedo, mesmo com o céu nublado, temperatura amena, encontramos o pescador preparando a rede para mais um dia de trabalho. Jailton aprendeu a pescar quando ainda era menino. Abraçou uma tradição na família. O peixe que ele traz do açude guarda em casa. Parte para alimentar a mulher e os filhos. Parte para vender. O comércio é feito na calçada. Basta o cliente pedir. Minha freguesia já dá pra... Minha quantidade de peixe dá pra minha freguesia já. Não. Você está vendendo a quanto o quilo? R$2,50. Freguês não falta? Não, falta não. Falta é peixe, mas freguês pra sempre ir. Dona Flora sobe a ladeira com o balde na cabeça. E nele não vai água não. É camarão, que a pescadora vai levando para vender na rua. Esse camarão é o camarão mais velho, eu não sei nem o nome dele, mas é o camarão mais velho que há 48 anos eu conheço esse camarão dentro do açude. Isso daí é para venda? Esse daqui é para venda. Nós vendemos a R$2 o litro. Chega em casa eu escaldo, mas sempre não falta quem compra. Se tivesse muito camarão, todos os dias a gente já tinha o dinheiro da feira despreocupada. É que ele é devagarzinho, mas a gente aqui a gente vende 1 quilo de peixe, vende 1 quilo de filé, que eu faço filé do peixe também, vendo 1 litro de camarão. Então, quando é dia de domingo, a gente já tem aquele trocadinho para fazer a feira. Não é à toa que a pesca é a atividade preferida pelos habitantes da região de Camandaroba. A alguns metros da Rua de Baixo, caminhando por uma estrada estreita, chegamos ao açude público do Jacurici, hoje também conhecido como Rômulo Campos, o nome do povoado. O açude, construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, tem capacidade para acumular 126 milhões de metros cúbicos de água. Nós estamos às margens do açude público do Jacurici, que fornece água para o consumo humano para povoados como Rômulo Campos, por exemplo, e Camandaroba. E é daqui também que os pescadores tiram o sustento de suas famílias.
Pescadores e pescadoras. Braços fortes para remar, Dona Josefa é quem conduz a canoa. Sem pressa, como uma boa baiana, ela passeia pelas águas do Jacurici. Um passeio atento, diz ela. Somente com muita atenção é possível identificar os cardumes. Dona Josefa aprendeu a usar a linha e a tarrafa só depois do casamento com seu Dinho. Gostou tanto que hoje não consegue fazer outra coisa. Comecei a jogar a tarrafa por aqui, aí fui aprendendo a remar. Aí depois casei com ele, fui pescar mais ele, soltando linha. Pegava camarão também. Aprendeu a pescar de vez? Foi, tudo de vez. E a partir daí não parou mais? Não parei mais, só pescando. Fausto do Carmo, ou Seu Dinho, como é conhecido pelos amigos, é um dos pescadores mais antigos da vila. Assim como Jailton, aquele que vende peixe na porta de casa, Dinho aprendeu a arte de pescar com os mais velhos da família, o avô e o pai. Sabe como poucos a época boa para a pesca. E esse período, por exemplo, não é dos melhores. Amanhã não rendeu uma boa pescaria. Tem uns pontos que fica cansado aí, a gente vê que pega pouco. Quer dizer então que o pescador tem que ter uma estratégia aqui dentro do açude também, ou seja, tem ponto bom e não tem ponto? Tem uma estratégia, que tem uns pontos que dá melhor, tem uns pontos que dá mais fraco, e não ficar também deixando o material só em um ponto, porque ele vai fraqueando. O peixe, ele dá fé do material e cai fora daquele local. Aí a gente já tem que procurar outro trecho para a linha, que aí sempre pega um molhinho melhor. Outro pescador experiente que conhece bem as artimanhas do açude do Jacurici é seu Cassiano, que vive a profissão há mais de 50 anos. Como Seu Dinho, Cassiano concorda que a produção de pescado já foi bem mais significativa no açude e a vida dos pescadores bem melhor. A pesca aqui é assim, rapaz, sempre de sofrimento. A gente adquire para o sustento, mas nunca sobra para dizer que faz um pé de outra coisa. Ou seja, dá para vender, mas não dá para enricar. Não, é só a conta de sustento da família mesmo, a pulso. Os pescadores reconhecem que precisam de ajuda. Uma fiscalização mais rígida e de mais uma ajuda, um repartimento quando precisasse, uma limpeza no nosso açude, que está muito preciso. Reforçando a preocupação dos pescadores, alunos e professores de uma escola pública de Rômulo Campos pedem fiscalização dos órgãos ambientais no açude. Eles temem um agravamento do processo de degradação que ameaça o manancial. Há muitos esgotos aqui no povoado que cai tudo dentro do açude. E isso realmente está sendo muito difícil porque nós, como moradores aqui do povoado, estamos passando por momentos muito complicados no que diz respeito ao meio ambiente. A solução para evitar o avanço da poluição no açude seria promover o desenvolvimento sustentável. E é isso que o Denox está fazendo, através de outra técnica de pesca. Veja daqui a pouco multiplicação dos peixes. Com mananciais fartos, pescadores artesanais de pequena localidade na Bahia tiram quase 1,5 milhão de quilos de pescado em um ano. Ganho incrementado. Criação de peixe em cativeiro evolui a atividade pesqueira em Rômulo Campos. Evitar a degradação dos mananciais hídricos, o consequente desaparecimento de espécies e incrementar a atividade pesqueira. São objetivos comuns para pescadores e funcionários da Estação de Piscicultura de Itiúba, no interior da Bahia. Juntos, eles estão iniciando um projeto que pode garantir o desenvolvimento autossustentável da pesca na região norte do estado. Promover o desenvolvimento sustentável no açude Rômulo Campos ou Jacurici. Essa é uma das missões do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que atua no repovoamento do manancial. Segundo as estatísticas do Denox, os mais de 1.000 pescadores que trabalham de maneira artesanal no açude Jacurici foram responsáveis por uma produção que superou 1.300.000 quilos de pescado em 2008. Peixe que foi parar nas mesas de mais de 5.000 famílias da região. E de onde vem tanta fartura? O Denox distribui gratuitamente uma grande quantidade de alevinos para fazer o repovoamento constante do açude. Hoje, 3 associações de pescadores são beneficiadas com essa estratégia. A Associação dos Pescadores e Criadores do Açude Público Jacurici, a Associação dos Pequenos Agropecuaristas e a Associação Comunitária de Taquari. Mas no caso delas, os alevinos de tilápia, distribuídos aos pescadores, são utilizados numa outra modalidade de pesca,
exatamente para promover o desenvolvimento autossustentável da atividade no lugar. Os alevinos são criados em cativeiro. Outro papel fundamental da Estação de Piscicultura do Departamento Nacional de Obras Contra Secas é prestar assistência técnica aos pescadores artesanais que utilizam os chamados tanques-rede, unidades de pesca. São gaiolas que ficam dentro do açude. É nos tanques-rede que os peixes vão passar por várias fases até o período de despesca, quando já estarão com tamanho e peso para serem comercializados. E qual a diferença e as vantagens dessa forma de produção? Pesca artesanal, você não sabe o quanto você vai pegar no dia seguinte. E aqui a gente já tem a produção da gente, já é, vamos supor, a despesca, nós já pega a despesca dela, nós já tem programada para daqui a 6 meses, nós já sabemos quantas toneladas a gente vai tirar. A gente tem um controle da produção, a gente tem um acompanhamento de ganho de peso do peixe através das biometrias. A gente tem o acompanhamento de consumo de ração e através disso depois a despesca organizada para a gente poder acompanhar os lucros. Os tanques-rede são distribuídos bem próximo de uma espécie de estação de monitoramento, também chamada de plataforma. Na verdade, uma casinha, que também funciona como depósito de materiais e ração. Para chegar até a casinha, temos que utilizar as embarcações. Canoas simples, as mesmas usadas na pesca artesanal. Através delas, lentamente, deslizamos sobre as águas do Jacurici e apreciamos de perto a produção. O passeio é rápido. Na estação acompanhamos a retirada de um dos tanques. Primeiro ele é trazido pelos pescadores, depois é encaixado num local apropriado e erguido. A quantidade de peixes é impressionante. Cada tanque-rede tem 2 metros de largura por 2 metros de comprimento e 1,5 metro de profundidade. O número de tanques-rede, também conhecidos como gaiolas, varia de acordo com a associação. Na Associação dos Pescadores e Criadores do Jacurici, por exemplo, cada pescador tem direito a 4 tanques-rede. Já na Associação dos Pequenos Agropecuaristas, cada pescador recebeu 6 gaiolas. O processo de criação do peixe em cativeiro demora cerca de 6 meses. Primeiro tem o bolsão, que o alevino ele é pequenininho, tem que ser num bolsão, que não passa, que ele não sai, que ele vem pequeno, de lá para cá vem na base de 1 grama. Aí depois, quando ele está com 45 gramas, nós passa para a gaiola, que ele vai para a fase de crescimento. Depois da fase de crescimento, aí ele já está com 300, 350 gramas, aí ele já passa para a fase de engorda. Aí é o tempo que vai, quando ele termina a fase de engorda, já com uns 4 meses, 2 meses é a fase de engorda, aí chega a despesca. Cada gaiola dessa aí, no mínimo, a gente tira 500, 560 quilos, vai depender também do índice de mortalidade. A criação requer cuidados especiais como a alimentação dos alevinos. Eles comem ração durante todas as fases da criação. E o preço da ração é, atualmente, um problema para os pescadores. A ração ainda tem um custo muito alto, que é o custo da produção. A parte da produção, o custo mais alto que tem é o da ração. Se ela tivesse um custo mais baixo, os lucros poderiam ser melhor, né? Essa ração vem de longe? Essa ração vem de Pernambuco. Poderia ser vendida no mercado aqui também. Exatamente, a gente tem despesas com frete. Mas aos poucos o projeto de criação de peixes em cativeiro vai ganhando corpo entre os homens que antes costumavam depender apenas dos bons e maus períodos da pesca artesanal. Hoje, eles podem controlar a criação de tilápia nos tanques e calcular custos, gastos e lucros. Uma evolução no processo da atividade pesqueira no município de Itiúba. Aqui eles eram pescador artesanal, hoje eles são aquicultor, porque eles trabalham com cultivo organizado de peixe. Eles têm total apoio do DENOC, se fornece o alevino, e daí eles trabalham o cultivo, todo o acompanhamento em tanque-rede. De 2006, quando o projeto foi iniciado até agora, o DENOC já distribuiu gratuitamente mais de 1.400.000 alevinos, o que gerou para os pescadores uma economia superior a R$100 mil. Os pescadores, proprietários dos tanques-rede, apostam na criação da tilápia em cativeiro e estão gostando dos resultados. Agora, eles trabalham para ampliar o número de gaiolas para cada pescador. Só assim, os lucros serão consolidados. Hoje a gente está pagando o financiamento do banco, a gente não está podendo tirar todo mês uma renda. Mas está para tirar mês sim, mês não, está para tirar, entendeu? Um bom dinheiro. E com o pagamento do financiamento, nós vamos ter um salário maior, certo? E vai dar para a gente sobreviver. Então é uma visão de empreendedor, certo? Começar, futuramente, você ter os frutos.
O programa Conhecer volta já, mostrando como o conhecimento científico ajuda a desenvolver o que a natureza oferece ao homem. Nesta estação de piscicultura no interior da Bahia, técnicos praticam estratégias de reprodução programada dos peixes para conseguir a qualidade e a quantidade desejadas. Aposta no gigante amazônico. Veja como o pirarucu se adapta à natureza do semiárido. Para manter o padrão de qualidade do pescado que alimenta as famílias nos povoados de Itiúba, no interior da Bahia, são desenvolvidos projetos e pesquisas pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Nos galpões da estação de piscicultura, os técnicos colocam em prática estratégias de reprodução programada dos peixes. É o conhecimento científico dando uma mãozinha à natureza. E o resultado, maior ganho e mais qualidade alimentar para o homem do campo. O dia amanhece preguiçoso no sertão da Bahia. Também pudera. Com o céu nublado, temperatura baixa e a paisagem maravilhosa do açude de Jacurici, é difícil aceitar a ideia de ter que levantar da cama. Mas seguimos para a unidade de campo do Rio Itapicuru. Essa é a estação de piscicultura do Departamento Nacional de Obras contra as Secas em Itiúba. É desses tanques que saem os alevinos que repovoam açudes públicos e privados na região. Inclusive para os pescadores que utilizam os tanques rede na criação de peixes em cativeiro. A estação de piscicultura do DENOX trabalha com técnicas de reprodução. Essa é a sala de incubação, onde os técnicos fazem a reprodução artificial em tilápias. Mas primeiro, os peixes são selecionados. E aqui passam pelo processo de hipofização. No popular, os peixes são induzidos à desova com a aplicação de um hormônio, retirado da própria espécie. A gente aplica a dose nas fêmeas. Após 10, 12 horas, a gente aplica novamente a segunda dose. Aí já aplica em machos e nas fêmeas. As fêmeas, no caso da carpa, elas têm um orifício genital suturado, para que caso haja uma desova antes da hora, não se perca essa desova. O próximo passo é a fertilização com a extrusão dos ovos. A extrusão é a coleta dos ovos do peixe. E instantaneamente a gente coleta também o sêmen do macho, para poder misturar aos ovos, para que haja fertilização. Outro processo de reprodução bastante utilizado na estação de piscicultura é a reprodução natural, na qual os técnicos do DENOX fazem um acasalamento de várias espécies de peixe, principalmente tilápias. Um processo que, apesar de ser natural, também emprega a tecnologia. Nesse processo, os técnicos do DENOX fazem a reversão sexual dos peixes. Os alevinos são capturados em um dos tanques e levados a um galpão, onde estão várias calhas. Após a captura das larvas, nós trazemos as larvas, as mesmas, para a peneira selecionadora, onde ela tem 2 milímetros, certo? Então nós colocamos as larvas para fazer a seleção. As larvas que porventura não passarem nessa peneira é porque elas já estão praticamente com o seu sexo bem definido. Então elas são, para esse trabalho de reversão, elas são descartadas para outra finalidade. Ou seja, certo? Provavelmente devolvidas a alguns tanques. Provavelmente devolvidas para outros tanques para serem, elas vão com o objetivo para fechamento público. As larvas são novamente selecionadas e colocadas numa concha pequena. Elas são levadas para uma das calhas de larvicultura, onde vai acontecer a reversão sexual. Após a contagem das larvas, a gente transfere aqui para as calhas. Cada calha dessa, nós colocamos 15 mil larvas, onde elas irão passar aqui 10 dias, dando ração 6 vezes por dia. 6 vezes por dia. E após os 10 dias, a gente transfere para o viveiro com as gaiolas, para colocar as larvas lá, onde elas irão passar mais 17 dias, onde o final tira as larvas totalmente
já alevinos, já revertidos, com 27 dias, já prontos para distribuição. E como o sexo da espécie é mudado? A resposta está no hormônio introduzido na ração. É o hormônio masculinizante, o nome 17-alfa-metiltestosterona. Esse hormônio é aplicado para todas as larvas? Para todas as larvas. Agora, então a gente calcula pelo tamanho, a gente mede as larvas. Então pelo tamanho da larva e a quantidade que tem em cada calha dessa, a gente calcula a quantidade de ração. No caso aqui, 15 mil larvas, ela está comendo por dia 75 gramas, dividido em 6 vezes. Em cada calha dessa a gente coloca de cada vez 12 gramas e meia de ração. E o processo para transformar macho em fêmea e fêmea em macho demora aproximadamente 27 dias. Outra questão que desperta curiosidade: se o peixe já tem um sexo definido, por que fazer a mudança? O macho ela cresce bem mais rápido que a fêmea. Primeiro porque a fêmea ela se preocupa muito gasta muita energia para reprodução, para reproduzir. E quando ela está reproduzindo, na fase de incubação, ela coloca os ovos na boca. Nessa fase ela não come. Quando quando nasce as larvas, também ela protege os filhotes, as larvinhas, contra perigo, predadores. Ela protege na boca. Nessa fase também ela não come. Então ela gasta muita energia nesse tipo de trabalho, na produção, na parte de proteção, enquanto que o macho não. O macho ele só come e ele cresce 2 vezes mais do que a fêmea. Então tem um ponto de vista econômico. Exatamente, porque o macho cresce mais rápido e engorda mais rápido. A estação de piscicultura de Tiúba tem capacidade para produzir cerca de 5 milhões de alevinos por ano. E além de tilápias, carpas, tambaquis e curimatãs, a unidade também está investindo em outras espécies. Há 1 ano e meio, a estação de piscicultura de Tiúba começou a criar uma espécie de peixe que em seu habitat natural sofre ameaça de extinção. É o pirarucu, muito comum na região amazônica. Os peixes são jovens, estão pesando cerca de 120 quilos e medindo 1,20 m. Na estação de piscicultura, eles passam por um processo de reeducação alimentar. Desde a fase de alevino, que o pirarucu ele é treinado, já que ele é um peixe carnívoro, então ele é treinado também a comer a ração. Na faixa de mais ou menos 2 anos e meio a 3, eles já vão estar aptos à reprodução. Então, após a reprodução, nós vamos também criar e treinar os alevinos. O programa Conhecer de hoje fica por aqui e volta na próxima semana. Comunique-se conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.